Para e repara. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez a esse encontro do Pode Reparar, compartilhando saberes de maneira informal aqui no digital. Semana passada eu estive conversando com outras presenças ilustres, que foi o Jorge e a Aline, e hoje, através do Jorge, chegou mais uma presença ilustre e especial que vai bater um papo conosco, falar de um projeto chamado Por Elas. Ela é Daiane Nascimento. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Me chamo Daiane Nascimento, tenho um projeto que atende hoje a demanda mulheres, mas também os homens. E é um projeto voltado para o fortalecimento emocional. Como funciona? Na verdade, ele começou incentivando só no Instagram. Treinos. Tudo começou com treinos. Qual tipo? Musculação. Musculação? É, eu treinava e postava e eu recebia os feedbacks. Ah, eu tô treinando porque eu vi você postando. Ah, eu tô emagrecendo. Então, vinha esses feedbacks. A princípio, era só isso. E no meio da faculdade, eu comecei a observar questões de muitas situações de violência doméstica. E teve uma palestra, e nessa palestra eu identifiquei que eu vivia isso. Terminei a faculdade de serviço social e eu falei, eu preciso criar um projeto para ajudar essas mulheres, para sair de um ciclo abusivo como eu vivi. E, você apanhou? Não cheguei a esse ato. Mas a psicológica, sim, muitas vezes, de colocar você para baixo, de achar que você não é o autossuficiente para nada. Então, isso acontecia muito. E aí, o projeto foi formando para trazer essa mulher o poder que ela tem. Então, ele veio a partir dessa dor sua, Isso. vivendo um relacionamento com essas facetas violentas, né? Porque as pessoas falam de violência, mas elas caracterizam só a agressão física. Isso, que era que eu tinha também. Eu pensava que era só quando você apanhava. E né? esquecem, né? Que a psicológica, ela não vem com tapas, mas Não. as palavras, elas minam você de alguma maneira. Muito. E essas facetas foram acontecendo com você. Quanto tempo você vivenciou isso? Até você perceber. Fui casada há 17 anos. Então, assim, ao longo desses 17 anos, eu acredito que eu vivi isso, né? Aceitando isso, que eu casei novinha. E tá tudo certo também. Só que aí eu falei, peraí, daqui pra frente eu tenho que saber o que eu quero. O que eu aceito, o que eu permito. Eu quero saber como que a pessoa pode me tratar. E aí eu comecei a observar que não era mais aquele relacionamento. Aquele relacionamento, a forma como estava sendo tratada, não estava mais sendo legal pra mim. Então, vamos parar e olhar pra dentro de mim. E aí veio a depressão. Porque aí você tem um choque de realidade. Tem um choque de realidade, você não quer aceitar que você não ama mais. E aí veio a depressão. E a depressão foi muito difícil pra mim. Porque foi ao ponto que eu cheguei no fundo do poço. Foi quando eu quis tirar minha vida. E nesse meio tempo, eu me afastei da igreja. A gente se afasta de tudo. A gente vive no poço mesmo. Só que Deus foi muito bom e muito... como que eu posso te dizer a palavra, assim, para não... Eu acredito que Deus, ele me deu a mão. Ele me puxou lá de dentro e falou, agora deixa que agora quem cuida sou eu. Porque a todo momento quem cuidava era eu. Eu sempre estava na frente dele. E quando eu parei e coloquei o pé para trás e deixei que Deus cuidasse, e aí ele cuidou. Ele me tirou do fundo do poço e aí ele começou a trabalhar. Voltei para a igreja, criei o projeto Por Elas. Esse projeto era para ajudar as mulheres. A princípio eram as mulheres, então sempre o foco era as mulheres. Muitas falavam, feminista. Eu falei, não, é porque as mulheres... Porque eu vivi isso, eu achava que só as mulheres precisavam. E nesse meio tempo eu conheci muitos homens que viviam violência doméstica. Eu falei, nossa... Aí tem o outro lado mulheres. da moeda, que muitas vezes a gente não... Tem mulheres abusadoras e eu não imaginava, eu achava que era só o homem, né? Olha o preconceito. É a relação tóxica. Exatamente. E aí ela não vai pro gênero, ela vai pra relação. Isso, aí foi que eu comecei a identificar que tanto a mulher quanto o homem precisava de ajuda. E aí eu fui... O projeto foi crescendo. Aí eu entrei na Rádio Cantareira, aí eu vi que as coisas foram mudando. E no meio tempo, os feedbacks foram chegando. Era feedback de treino. Dai, eu tô treinando, o que eu faço? As pessoas me pediam para fazer treino. Pode fazer um treino? Principalmente quem tinha câncer de mama na época. Você pode me montar um treino para me fazer, que agora eu posso fazer? E eu comecei a ver que, cara, eu tô indo por um caminho bacana e tô incentivando as pessoas sem imaginar. Nesse meio tempo, começou a vir casais que queriam se separar. Eu quero me separar, que eu não tô feliz. Aí eu falei assim, mas espera aí, eu sou divorciada.
como que eu vou dar um conselho para alguém, né? A gente tem esse preconceito também. Como que eu vou falar para alguém algo, né, diferente se eu sou divorciada? E eu comecei a falar. Falei, o divórcio não é fácil. Não é uma coisa simples. Não acho que você vai separar do seu parceiro, que você vai encontrar alguém que vai ser 1000 vezes melhor. Aí eu comecei a trazer esses pontos. Por que que você não tenta recuperar? O que te fez se apaixonar por aquela pessoa lá no início? Até porque se o casal chegou até você, é um pedido de ajuda. Exatamente. Eu interpreto como pedido de ajuda. Se você não quer terminar, você vai buscar recursos. Isso. E a primeira fala inicialmente é assim, eu não quero mais. Mas é porque você não quer mais, porque você está desgastado, está cansado. Tem várias coisas sobrecarregando, né? Exatamente. E é bacana porque muitos homens vinham falar comigo. E eu ali, trabalhando nisso. Então, desse apoio da assistência social e a partir desse foco da sua história, o Por Elas, que começou com um projeto de treino, né? Para trabalhar o físico de volta como uma maneira de se encaixar de volta para si emocional. Exatamente. Acabou ganhando essa extensão. Isso. Aí, mais, eu falei, eu preciso, porque aí as mulheres começaram a vir também chorando, desmotivadas, depressivas, ansiosas. E eu tive nesse papel. Eu falei, poxa, eu não posso deixar de não acolher. E eu poderia ir lá e te dar um conselho. Ah, faz assim, mas amanhã você vai voltar aonde você tá. Porque se você não tiver toda uma técnica, você volta. Aí eu falei, peraí, eu vou estudar. Aí eu entrei, fiz um curso de terapia e virei terapeuta. Maravilha. Aí hoje eu trato. Hoje você vem pra mim, despedaçada, quebrada, e eu vou lá juntando os caquinhos, colando toda a sua história. A gente vai ressignificando. Porque a terapia, a gente não apaga o que você viveu. A gente ressignifica a sua vida, a e sua aceita, história. né? Exato. Porque muitas vezes o maior conflito... A gente conversa muito sobre isso, né, prima? A aceitação. O processo de você passar por ressignificação, que é dar um novo sentido para aquilo da tua história, só acontece se você aceita. Exatamente. E entender um outro lado. Porque a gente pega muito, eu trabalho muito a questão da infância. Aí você vai ver, a infância daquela pessoa foi muito ruim. Muito sofrida. Só que ela não aceita. Então, ela cresce trazendo aquela infância para a vida dela adulta. E quando você começa a ressignificar, ela começa a entender que o pai e a mãe só tinham aquele amor para dar. E ela começa a ter uma outra visão. E ela consegue olhar para você e falar, eu te amo. Eu consigo te abraçar. Eu consigo olhar a vida de outra forma. Então, a terapia me trouxe essa gama de conhecimento para ajudar, para transformar. E a gente consegue transformar. Hoje eu falo que eu já transformei mais de 200 mulheres. Caramba, que incrível. Uau! Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Tá? Às vezes dá para eu participar aqui. É um prazer em recebê-los. Tá? Poxa, olhando de uma visão assim... psicológica, mas também olhando para uma questão espiritual. Parece que você juntou esses dois lados quando o conhecimento não estava te ajudando. Parece que você tirou de dentro de você algo que te motivou para isso. Em que ponto você falou que Deus te deu a mão, né? Digamos, quando você tirou essa força, assim, que momento você falou, não dá mais? Em um sonho, que não foi um sonho, que eu acredito que foi muito Deus falando comigo, às 3h da manhã. E ele falava assim, cria um projeto. E eu, mas senhor, eu vou fazer o quê? Eu não tinha essa... E era só isso, cria um projeto. Aí a página veio. A página do Instagram veio. É isso. Cria o projeto, eu criei. E eu fui fazendo. Tudo que vinha no meu coração, eu tava ali. E aí Deus falou assim, eu quero que você vá para tal igreja, senta no banco da frente, tudo começou aí. Senta no banco da frente, e é isso. E eu falei, tá bom. Não sabia o horário da missa, não sabia nada. Cheguei no horário da missa, sentei no banco da frente e o padre lá do outro lado mandando filmar eu e meus filhos. Foi uma conexão. Você tem quantos filhos? Tenho 2. Desse casamento que você... Desse casamento. Eu tenho a Ana Beatriz, de 17 anos, e o Pedro, de 8. Meu Deus, e essa cara de novinho? É verdade. Parece uma menina. É verdade. E aí eu peguei, sentei nesse banco da frente e o povo filmando. E eu dava risada, porque ela era muito tímida. Mas ali foi um encontro com Deus. Porque terminou a missa, o coração queimava. Fala que você quer ajudar na igreja. E eu de novo, mas senhor, eu vou ajudar com o quê? Eu não sei fazer nada. Tá bom, né? Fui na moça, eu queria ajudar aqui. Aí ela falou assim, claro, na Pascom. Eu falei, nossa senhora, o que é isso? Não sabia nem o que era Pascom.
O que é? Eu também não Pascom sei. trabalha com a comunicação da Igreja Católica. A gente faz as transmissões, toda a comunicação. Nós estamos ali por trás fazendo esse trabalho. Ah, entendi. E aí começou o desafio, né? Vai dar um zoom, ia dar um zoom, aumentava a minha cara na frente, no meio da missa, no ao vivo. E aí as conexões vinham. Veio o Jorge, veio outras pessoas. Então, Deus me tirou de um ponto que eu estava, quando eu falei assim, Deus, me dá um coração novo. Porque quando a gente pede com muita fé, Ele faz. Só que você tem que pedir e aceitar a transformação. E Ele fez. Ele me tirou de um buraco que é como eu falo, quem tem depressão, se vocês já ouviram falar de uma pessoa que tem depressão, é um vazio. Todo mundo que tem depressão vai falar pra você, eu tenho um vazio. E é um vazio que você não preenche. Nada preenche. Nada, Tanto nada, que nada, você nada. trouxe que as coisas que você gostava de fazer não faziam mais sentido. É um Exatamente. dos sinais da depressão, se a gente for olhar. Muito. E o nervoso também. Às vezes a pessoa ela tá muito nervosa e não tem noção que ela tá com depressão, porque a depressão também dá esse sinal de estresse. Então, sofri muito. Mas ali, quando eu falei pra Deus, falei, Deus, tira tudo de mim, mas traz eu de novo. Traz a Daiane Doce, que eu já fui um dia. E aí ele fez assim, ó. Então, a Daiane Doce voltou e tirou todas as coisas ruins. Tudo que foi ruim, ele afastou e me trouxe coisas boas. Mas aí é um propósito que você tem que ter diariamente com ele, né? E assim, o trabalho. Eu trabalho lá no centro esportivo, toda sexta-feira. Lá é gratuito. Que legal. Lá eu entrego o que Deus me deu. É um dom. É um que dom. o pagamento é outro. Exato. Eu já Ele é participei divino. de alguns trabalhos, assim, muitos anos atrás. Gostava demais. E não como o seu, né? Mas trabalhos voluntários e aquilo preenche de uma forma muito diferente, porque você se sente útil. Exatamente. E quando você tem uma utilidade que significa algo para a vida do outro e que leva à transformação, você se sente preenchida. É uma delícia. E assim, eu chego hoje lá, eu trabalho com os idosos. Não era o meu foco. Meu foco começou com criança. Eu trabalhava assistente social na Damasceno. Meu foco era na comunidade. Ali eu falei, eu não quero mais ser assistente social. Por quê? Você vê tudo de sofrimento e você não pode fazer nada. Você vê o sofrimento daquelas crianças, você não consegue fazer nada, infelizmente. Aí eu falei, não quero mais. Vou largar a faculdade. Aí Deus falou, não, você vai continuar. Fui para o outro lado, das mulheres. E eu sou apaixonada, né? Porque é muito a minha história. O projeto Por Elas é a minha vida. É o que eu vivi. Foi tudo que eu sofri. Então, tudo que eu sofri, tudo que eu senti que naquele momento de divórcio, que eu precisava de acolhimento que eu não tive, hoje eu tento levar. Porque todo mundo precisa. Você ressignificou tudo aquilo que aconteceu com você. Você disse que ajudou já mais de 200 mulheres, né? Isso também, provavelmente, homens. Me conta, assim, a história que mais impactou você. Algo que você fala, poxa vida, isso aqui valeu muito a pena fazer. Isso aqui valeu muito a pena dedicar o meu amor, dedicar o meu conhecimento, é claro, porque precisa ter o conhecimento para poder fazer. E com certeza o carinho e a vontade de fazer. O que mais te impactou? Uma história que fala assim, poxa vida, isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Pode ser duas? Pode, claro, não precisa citar nomes, é claro, né? Veio duas agora na minha mente. A do centro esportivo, quando eu fui convidada para dar uma palestra. Primeira palestra, com umas 200 pessoas na sala, eu nervosa. Dei a palestra e eu falei, eu quero dar de presente para vocês a terapia. Aí fechei com eles, tal, vou dar de presente toda sexta-feira. E veio uma moça. Ela tem os seus 20 anos. Crise do pânico, ansiedade, todas as doenças ela estava tendo. E aí, na primeira terapia em grupo, antes de terminar a terapia, ela saiu correndo. Porque crise do pânico você não consegue ficar, né? Ela saiu correndo. E eu deixei. Uma coisa que a gente precisa aprender é deixar. Deixa aí. Que se ela tiver que voltar, ela volta. Eu deixei ela ir, só que eu tava ali. Então, sempre eu tava ali. Eu deixei ela ir, deixei ela no tempo dela. E ela me mandou uma mensagem depois de uns 15 dias. Oi, Dai. Eu queria agradecer. Eu não consigo fazer terapia em grupo, mas eu queria agradecer. Aí ela contou todo o diagnóstico dela, porque eu também não sabia, né? Eu vim saber depois. E aí eu falei assim pra ela, e Deus tocou no meu coração. Ajuda ela no particular. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar de presente 10 sessões. Só que você promete que você vai lutar por você? Pela sua vida? Tá bom. Ela ia no centro esportivo sempre grudada com o pai. Ela tinha medo das pessoas.
E aí fui tratando. Na 7ª sessão, ia ter um evento e eu ia finalizar, que era dezembro. Eu falei assim, eu queria muito que você fosse. Se você estiver preparada em ir e dar o seu depoimento, eu gostaria muito que você fosse. E eu não esperava que ela fosse. Sabia que ela já estava melhor. A gente estava tentando desmamar todos os comprimidos que ela estava tomando, mas a gente sabe que tem que respeitar esses momentos. E ela apareceu. Bonita, de maquiagem, feliz. E ela deu o depoimento dela, sozinha. Que legal. Bacana. Sozinha. Ela estava sozinha e ela contou. Então, assim, quem estava desde o início lembra de como ela chegou, ela ficava grudada. Um exemplo, se ela chegava, ela grudava no Jorge, o Jorge era o porto seguro dela. E ela não saía de perto do Jorge. Então, e no final, ela saía correndo. Então, houve essa que, assim, para mim, foi um presente. Porque, tipo, como se você sabe que você tá no caminho certo. E outra foi que queria se separar do marido. E ela me procurou porque ela não sabia mais quem ela era. Ela tava perdida. E ela falou, eu quero me separar. E as pessoas, a maioria pensa assim, ela é divorciada, ela vai me dar o conselho do divórcio. Não. Eu vou dar o conselho para você salvar sua família. E aí eu peguei e falei para ela assim, vamos fazer um combinado? Eu quero que você libere essa semana para vocês. E uma coisa simples, beija ele na boca. E sinta tudo que você tiver que sentir nesse beijo. Na próxima sessão você me avisa. Aí ela ficou a semana inteira dando beijo na boca. Não era mais o selinho, nada disso. Não era só aquele abraço, um xoxo. E aí, quando foi na outra sessão, ela falou, Dai, eu beijei ele todos os dias na boca. Eu falei, sério? E você? O que você sentiu? Uma coisa simples. Eu sou apaixonada por ele. E ele me pediu em casamento. Que legal. O simples que faltava. E é sobre isso. E tem várias, tem N's, mas foram pontos que marcaram. Que foi uma pessoa que queria separar. E não se separou, e ele pediu ela em casamento definitivamente. E outra que com crise de pânico não conseguia ficar ao lado de ninguém, conseguiu estar numa terapia em grupo e falar a transformação que ela teve. Essa é a sua recompensa, seu salário. Exatamente. Assim, é aquela Exatamente. Que cai. E como é que você chegou para os idosos, né? Porque só abrindo, tá, um pouquinho a conversa, eu até falei para você um tempo atrás de que as pessoas têm uma ideia errada de que quando você passa por uma certa idade, falou, esse é o passado. Aí olha uma criança de 2 anos, 3 anos, e esse é o futuro. De uma certa forma, de questões talvez de físicas, de fazer um trabalho, alguma coisa, pode até ser. Mas eu acredito que quando você tem uma experiência muito grande, né, de anos, e às vezes é só com anos que você consegue ter essa experiência com os anos que se passam, você ainda é o futuro. Porque você pode chegar aqui, Jorge, dá a mãozinha aqui, eu já fui por esse caminho, e esse caminho aí, cara, não dá muito certo, não. Vai por aqui. Exatamente. É porque e o idoso você é muito desprezado. impactou no futuro dele. Então, eu acredito, tenho essa filosofia, que todas as pessoas elas podem ser o passado, porque a nossa filha reproduz aquilo de bom que a gente consegue. Claro, não só de bom, mas também às vezes de ruim. Sim. Mas ela reproduz de coisas que a gente aprendeu e passa para ela. Isso é passado. E também a gente dá conselhos para ela, mesmo a gente tem uma certa idade, que coisas que vão refletir no futuro dela. Então, com esse pensamento, né, diferente que você começou a olhar os idosos, por que os idosos agora? Por que você acredita que eles também precisam dessa ajuda? Já não passou o tempo para eles? Boa. Como eu te falei, Deus sabe de tudo, né? Todas as coisas. E aí eu fui no centro esportivo fazer uma carteirinha e lá tocou de novo no meu coração. E aí eu falei do meu trabalho, eu queria trabalhar com vocês. E aí Deus me colocou para cuidar dos idosos. E aí começa o trabalho, porque é o que eu realmente me encontrei. Porque eu amo trabalhar com eles. Eles me inspiram. Eu não tô ali dando terapia, eu estou aprendendo. Minha teoria então tá errada, hein? Não tá. Eu estou aprendendo com eles. Eu aprendo muito. E o que é mais importante, são idosos de 81 anos que buscam a sua cura emocional. Ou seja, eu não vou sair daqui sem ter resolvido pendências. Exatamente. E é bonito de se ver. O amor que eles têm pela vida, o cuidado que eles têm com eles e o sofrimento que eles têm da solidão.
porque eles são sozinhos. Tem pessoas que chegam pra mim, tem a Maria, que ela vai, se vocês postarem, ela vai ouvir. Ela chega pra mim toda sexta-feira e fala assim, eu amo quando você tá aqui. Eu tenho medo da solidão, tenho medo de morrer pela solidão. Então, assim, hoje a gente não tá olhando pros idosos. A gente tá deixando de sentar com eles e ouvir a história deles, que são histórias fantásticas de vida. A gente não para mais pra ouvir eles. A gente não para e eles têm tanto a ensinar. Muito, muito. Então, para você, para Maria e para todos os idosos que você trabalha, passa um recadinho legal e fala o que você sente com tudo isso e o que você busca sempre melhorar para isso e quer entregar para eles. Amor, eu amo estar com eles, eu amo fazer o que eu faço por eles. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria feito até mais por eles. E eu sou agraciada por Deus. Eu falo que sou muito agraciada por estar com eles. É o meu grupinho. Tanto que esse ano eu entrei e falei pra eles assim, ó, vai terminar as 7 sessões, eu vou ter que liberar vocês e trazer gente nova. Na última sessão, eu falei pra eles o seguinte, a gente não vai mais desfazer do grupo. A gente vai acolher quem vai chegar. Então, um grupo que hoje tem 15 pessoas, vai entrar a gente e nós todos vamos acolher e vamos manter. Todo mundo ficou feliz, porque eles já estavam com medo de sair. Então, é só amor e gratidão. Por eles me permitir fazer a diferença na vida deles, porque eles nem imaginam o que eles fazem na minha. Que legal. Eu queria só comentar uma coisa que o Danilo falou, que poucas pessoas têm essa visão. A verdadeira tecnologia é cuidar de pessoas. É isso que a gente... os mais velhos, enfim, aquelas pessoas mais idosas, é que vão trazer conhecimento para que os mais novos possam levar tecnologia, levar conhecimento. Então, uma sacada muito bacana que você teve. Acho que dá um tema até de uma live, né, gente? Com certeza. Boa ideia. É mesmo. É porque se a gente for olhar para o cenário brasileiro, esses idosos, eles são da década de 60, de 70. Então, em algum momento, todos nós vamos envelhecer, se tivermos essa sorte. Sim. Porque você só não envelhece se você morre. Uhum. Então, caminhando para esse progresso no qual você precisa se cuidar, ter esse contato com eles faz com que você tenha um olhar de aprimoramento consigo mesma. Verdade. Em sentido de pensar na sua velhice. Você já fez alguma pergunta para eles de como é estar na fase que eles estão hoje, em sociedade? Porque, como você mencionou, a solidão, ela é... Eles não são vistos, né? Eu faço, sabe que há perguntas, e às vezes a gente pensa assim no idoso longe, distante. Mas dentro da sua casa tem. Meu pai... Eu perguntei pro meu pai uma vez, porque hoje, aí a gente aprende a ter esse olhar de caridade, de cuidado, de amor. E eu falei pro meu pai, aniversário dele recentemente em abril, se você pudesse voltar ao tempo, o que você faria? Aí ele falou assim, eu aprenderia a ler. Olha o impacto disso. Nossa, até me arrepio. Porque assim, Daiane, a única formada na família, com um pai que não sabe ler nem escrever, uma mãe que é muito inteligente, mas que estudou no máximo até a 5ª série. E aí você parar e olhar para o seu pai e perguntar. E ele falar, eu falei para ele, mas volta, pai, ainda dá tempo. Porque eu incentivo. Tanto meu pai como minha mãe, as pessoas todas, dá tempo para tudo, só não dá tempo para a morte. E meu pai falou, não, eu não tenho mais paciência. E a gente tem que respeitar. Sim. Mas ouvir isso me faz o quê? Pensar sobre mim. O que eu posso ainda fazer? Então, ele dá aquelas lições de morais, de ensinamento, com a vida dele. Porque ele fala, aprender a ler. Imagina qual foi a dificuldade do meu pai por anos. Imagina, a gente imaginar um ser humano que não sabe ler. É difícil. Imagina como que ele se vira nesse mundo. Sem ler e sem escrever. E eu tenho meu pai. Seu pai, ele é uma pessoa que é sociável ou uma pessoa mais reservada? Mais ou menos. Mais ou menos? É uma pessoa da roça, então tem os seus critérios. Tem o conhecimento dele. Foi até uma das nossas primeiras gravações aqui, a gente fala de saberes, né? E tudo que você faz hoje, tudo que você... a maioria, né? Claro, tem a parte que você adquiriu também com o tempo, tá um pedacinho dele aí. Ele não te ensinou a ler palavras, mas te ensinou a ler pessoas. E se você sabe ler pessoas, né, você consegue fazer o trabalho que você tem hoje. Até porque eu acredito, por exemplo, quando uma pessoa ela tem uma deficiência visual,
ela aguça todos os outros sentidos. Exato. Então, o ouvido dela, o paladar dela, o olfato dela Percepção, né? O fica tato. muito mais apurado. O tato também fica mais apurado. E no seu caso, seu pai não sabia ler palavra, mas te ensinou a ler as pessoas. E a sua mãe, de um modo inteligente, também fez com que você Exatamente. aprendesse, principalmente, Eles a foram meus tirar essa força de professores. dentro. É. Eles têm um diploma deles aí, não reconhecido, mas a vida. Exatamente. deu. Ser E você é a tudo que prova do futuro deles. exatamente. A Penso muito importância. sobre isso. Maravilhoso. Página pra gente seguir. No Instagram, @projetoporelas.oficial. Também tô no YouTube, como @projetoporelas.oficial. E o convite para quem tá no bairro do Jaraguá, Pirituba, Vila Clarice, Mediações, para ir até o Centro Esportivo conhecer esse projeto. Isso, se quiser participar, não tem condições financeiras, porque ela é um projeto mesmo para ajudar. Então, pode ir lá, deixa o nome na lista de espera. Surgindo vagas, eu vou colocando no grupo. Então, não vai ficar aí desamparada. E conhecer para, de repente, ajudar com alguma coisa também pode? Pode, pode Legal. sim. Eles aceitam doações, mão de obra, no caso, às vezes. Sim, sim. Isso é legal. Sim, e eu também tô na Rádio Cantareira, né? Todas as quintas-feiras, às 8h15 da noite. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada pela Obrigada a presença. vocês. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua experiência que você passou aqui pra gente. Jorge, também obrigado pela Por presença, pelo que intermediar vocês os trouxeram contatos. aqui. Obrigado a você. Pra gente Imagina. sempre é muito engrandecedor ouvir histórias tão bonitas quanto a de vocês. Que Obrigado honra mesmo. estar aqui com vocês e conhecer vocês. Obrigado. Obrigada.